Eu acho que existe hoje, e se a gente for ver bem, existe hoje um excesso de entretenimento sem conteúdo que leva uma alienação muito grande e não é por outra razão que a gente não tem gênios nesse século. Qual o gênio desse século? Tudo que está aí hoje, raio laser, celular, satélites, tudo a gente deve aos físicos do início do século passado. Sim. Tudo. Einstein, Tesla. Não tem ninguém. Ninguém esse século não tem um gênio. Porque para se criar um gênio, você tem que ter silêncio, você tem que ter horas de solidão. Sim. É muita lapidação, né? Muita lapidação. Não se faz um gênio. Então as pessoas falam, não, mas hoje tem o celular. Sim, mas tudo que levou à criação do celular está no século passado. Você está aprimorando. Você não tá criando simplesmente está nada. pegando uma coisa e lapidando. Sim. Não tem E porque nenhuma criação. a tecnologia por si só, a evolução vai acontecendo, né? Sim. Então, as pessoas vão naturalmente melhorando aquilo que elas O usam. computador, né? Ele foi aquele... Teve até um filme que foi o jogo... Daquele cara que... Foi Da matemática, né? Isso. Do Alan Turing, é isso? É o Alan jogo da Turing, imitação. O jogo da imitação. Você Sim. vê toda a programação da linguagem digital, que é binária, foi ele que fez. Foi ele. Tudo que está num computador até Tudo hoje... que está sendo desenvolvido partiu tudo dele. a partir daquilo. Sem aquilo não poderia nada. Sim. Tudo numa linguagem digital é binário. É 0 e 1. Qualquer mensagem é uma combinação de zeros e uns. Sim. E aí, o que a gente faz hoje? Por exemplo, isso eu gosto muito de colocar, porque eu vejo acontecer e vejo que as pessoas não estão vendo. Você viu como hoje as pessoas estão radicalizadas? Em todos os sentidos. Todos. Não estou falando Pra só extremos. política, não. Tudo, Qualquer área. qualquer coisa. Qualquer área. Por quê? Você não pode mais tanto faz alguma Não, coisa. não. Ou você Porque aí- ama, ou você odeia. Porque então você não tem personalidade, você não se Nenhuma. posiciona, você tá em cima, do muro, tá passando Exatamente. pano, Não. você tá... Não, eu gosto muito de falar assim, olha, na minha opinião, eu acho, porque as coisas mudam, eu posso mudar, eu quero ter essa liberdade. Várias pessoas, quando falam isso, me mandam coisas assim, não fale mais isso, tira o poder da sua influência. Eu quero ter poder, alguma coisa, entendeu? Tipo assim, eu acho mesmo. Pode ser que daqui a 10 anos eu falo, gente, o que eu achava Eu estava quero tudo ter o poder errado. de mudar. Eu quero ter o poder de mudar. É. Exatamente. Então, o que está acontecendo? Hoje, as redes sociais, elas que são a grande praça de discussão de tudo. Sim. Desde a cor do biquíni às eleições. Quem é que comanda as redes sociais? Inteligência artificial, Sim. que é binária. É sim ou é não. Então, se eu curtir um comentário seu, aquela inteligência artificial parte do princípio que nós somos afins. E aí, ele só me mostra o que você posta. Sim. E eu deixo de E você fica de aqui, ó. ver outras pessoas. Então, as pessoas estão se degladiando e não estão vendo que nós estamos sendo manipulados por uma inteligência artificial que não tem sentimentos. Sim. Totalmente. E a Não gente... sou contra as redes sociais. Nem a gente. Mas a gente afinal, tem que ter... estamos todos utilizando... Exatamente. Mas a gente tem que ter a sabedoria de, tipo assim, essa máquina, ela não tem sentimentos, né? E tem uma opção de gente que, de repente, eu vou ver, eu não vejo mais postagens de Sim. pessoas, assim, amigos. Falo, gente, o que aconteceu? Eu vou lá, eu tenho que seguir de novo, porque deixou de seguir. Que a bolinha lá dos stories fica lá pra trás, ou deixou de Ou seguir. some, ou então tira mesmo. É. Aí você vai ver, porque ele não tinha muitos seguidores. Tá, mas eu quero a opinião daquela pessoa, sabe? É Essa que a máquina coisa... não tá nem aí com seu afeto pelas pessoas. Sim. Nada, Sim. nada. Sim, pela entrega. Pela entrega. Então, assim, não sou contra nenhuma evolução tecnológica, eu acho que é o contrário. Eu acho que uma da coisa do ser humano é a gente tem que se reinventar de tempos em tempos. Por isso, para a gente ser atemporal, a gente precisa se reinventar. Não adianta ficar, tipo assim, tudo aí que tá uma porcaria. Não. Você imagina Platão ou Sócrates com o Twitter na mão, com uma rede social na mão. Não imagino eles usando. Mas seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Jogar umas mensagens todo dia, epiteto. É. Olha que coisa linda. Eles iam levantar de manhã, não precisa Eu nada. acho que eles seriam low profile, sabe? Gente, eles iam deitar e rolar. O poder de influência. Agora, o que acontece hoje não é isso, né? E a gente tá cada vez menos exercitando a nossa atividade cerebral, né? E não se sabe, no futuro, quais doenças neurológicas que a gente vai ter cada vez mais cedo, né? Alguém falou pra gente, acho que foi o marido da Gretchen,
que falou pra gente que tem um estudo que os jovens, cada vez mais cedo, vão ter Alzheimer e outras doenças. Porque a gente bem provável que isso ocorra. É, Como gênios, onde estão? sim. Outro dia, não sei quem falou, um menininho chegou para mim, não, mas o inventor do Faceit. Eu falei, não, isso não é genialidade, amor. Genialidade é aquilo que muda a história da humanidade. Tudo bem, pode ter até mudado a forma de relacionar, mas isso não salvou vidas, né? Tipo assim, eu estou muito mais interessada no cara que vai trazer a vacina anti-câncer. Isso vai mudar um paradigma de longevidade. Então, até essa coisa da gente mostrar para as crianças quem são os heróis de verdade. Ou, que nem a Esther Sabino, que descobriu a sequência do genoma do coronavírus. Exatamente. Isso é genialidade, isso é alguém compromissado. Porque, assim, como ser humano, a gente não veio aqui para ser feliz. Nem para eu mereço, né? Eu mereço, eu mereço, eu mereço. A gente veio aqui para evoluir como ser humano. Não precisa nada. Qual é a função do sol? Aquecer para gerar vida, não é isso? Nós também somos parte da natureza. Nós também temos uma função. A única diferença é que foi nos dado o direito de escolher como exercer essa função, de ser humano. A gente nasce humano, mas ser humano é quando eu tenho valores, virtudes, ou seja, pratico esses valores e tenho o fator de soma, ou seja, a minha vida tem que somar para mim, mas tem que somar coletivamente. Isso é a função do ser humano. E a gente não tem exercido essa função. A gente está simplesmente humano. E você estava falando de solidão, cada vez menos também as pessoas estão conseguindo ficar sozinhas. É o que a gente estava falando de grupos. Sim. Mas as pessoas, por exemplo, na pandemia, muita gente surtou porque não conseguia ficar na própria companhia. Que foi essa questão da solitude, né? As pessoas solidão não e sabiam solitude. o que era solitude. A solitude é esse conforto. Por exemplo, quando eu escrevo, eu fico muito sozinha. E é fundamental para que isso ocorra. Eu só passo a dividir a minha escrita quando eu acabo e aí eu começo a dar para pessoas, amigos, assim, lê isso aqui, vê se está legal, lê isso aqui, quero uma crítica sincera. E de pessoas que vão ser sinceras. Sim. Né? Eu tive a minha primeira empregada se aposentou na minha casa. E era muito interessante que eu falava assim, lê isso aqui, Vânia. Aí ela lia, eu falei, como é que tá? Ela falou, olha, eu não entendo muito, mas eu sinto que é bacana essa energia. E a opinião dela Era importava. opinião. Aí eu falei, peraí, mas eu vou tentar escrever de uma maneira que você entenda. Aí eu botava ela, agora eu entendi. Então, é uma referência de uma pessoa que não vai falar, tipo, ah, não, tá ótimo. Né? Porque, assim, sempre que eu comecei a escrever, meu objetivo não era escrever para os meus colegas. Meu objetivo era escrever para o público geral. Sim. Era escrever sobre neurociências, sobre funcionamento cerebral para quem não entendia. Para que a pessoa pudesse ler, ir no médico e questionar. Ah, eu li isso aqui, isso faz sentido, não faz sentido? Como é que eu sei se eu tenho isso ou não? Então, isso eu acho que é esse fator de soma que não dá para você não dividir o conhecimento. Perfeito.